Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, nós vamos ler do 32 ao 35. Assim que você for achando, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura do texto. Atos 4, do 32 ao 35. O texto nos diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por ter nos trazido até a tua casa em segurança, em tranquilidade, e te pedimos que se utilize desta porção das Escrituras através da minha vida nesta noite para abençoar e edificar a tua igreja aqui no Presidente Médici. Me coloco nas tuas mãos para que o Senhor se instrumentalize de mim e que possa assim trazer aquilo que é vital para as nossas vidas. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e acompanhar esses 4 versículos nessa noite. Hoje nós vamos abordar como vivia essa comunidade cristã. O tema é justamente esse: a comunidade cristã. E a gente vai procurar extrair alguns ensinamentos que são importantes, que a gente também adote na nossa prática diária enquanto comunidade cristã. Para isso, a gente vai começar analisando o contexto dessa comunidade, e que é retratada por Lucas em Atos 4, né? E em seguida a gente vai refletir naquilo que a gente necessita demonstrar nos nossos dias. O texto de Atos 4 vai, na realidade, começar com um reflexo daquilo que foi tratado em Atos 3, a cura de um mendigo aleijado por Pedro e João à porta formosa do templo. E logo após essa cura, os dois são inquiridos no Sinédrio, aí sim capítulo 4, após a pregação de Pedro no templo. E sobre eles pesava a acusação de terem perturbado sacerdotes, saduceus, pelo fato de estarem proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Mas é interessante que, à medida que eles vão sendo inquiridos, as pessoas que tinham visto aquela cura reconheciam aquele coxo e reconheciam o poder de Deus na vida daqueles irmãos e na vida daquele coxo. Era de conhecimento deles que há mais de 40 anos aquele homem não se locomovia e, marginalizado, mendigava. Mas as pessoas que estavam ao redor se alegravam e se maravilhavam com a cura dele, louvavam a Deus por tão grande feito por intermédio dos seus apóstolos. Mas depois de receberem algumas ameaças, eles não foram presos, não foram mais castigados, não tinham como eles serem castigados, porque o testemunho daquelas pessoas e a forma como a cura havia sido realizada era maravilhosa demais para que eles pudessem ser aprisionados. E ainda mais, houve também uma defesa muito firme, muito incisiva dos apóstolos, que eles não poderiam
deixar de proclamar a palavra de Deus. Era muito mais importante que eles estivessem obedecendo a Deus do que aqueles homens. Quando soltos, Pedro e João voltam para os seus companheiros. E aí contam tudo que havia acontecido. E todos eles oram em alta voz ao Senhor, não pedindo para que essa perseguição, esse incômodo passasse, para que eles deixassem de ser incomodados pelos do Sinédrio, para que eles não fossem mais questionados, para que eles não fossem mais perseguidos. A oração foi para que o Senhor os capacitasse para que eles anunciassem a palavra corajosamente. E é isso que a gente vê no versículo 31, quando ele diz aqui: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso me lembra muito alguns momentos em que nós oramos em cultos de missões. Talvez não seja essa a sua oração, mas já foi a minha, de dizer: Senhor, não permita mais que os irmãos da igreja perseguida sejam mais impedidos de te louvar, impedidos de ler a tua palavra. Mas será que é essa mesma a vontade de Deus, que eles não sejam mais perseguidos? Ou que através dessa perseguição eles mostrem firmeza no Evangelho e glorifiquem a Deus apesar de si mesmos e da perseguição que sofrem? A oração aqui daqueles homens não foi: Senhor, nos deixa livres para fazer a tua obra. Foi: apesar das dificuldades, nos faz fazer a tua obra, estando livres ou aprisionados, contando com a boa vontade do governo ou não, tendo os recursos necessários para fazê-la ou não. Eles estavam dispostos. Isso mostra muito do que era a comunidade que eles faziam parte e para a qual eles pregavam. Porque a comunidade cristã reflete muito aquilo que os que foram chamados para liderá-la fazem, ou aquilo que eles são, a forma como eles se comportam, a forma como eles levam a sério o ministério a qual foram comissionados. Ela vai refletindo isso à medida que ela vai percebendo o quanto de fato aquelas pessoas abraçaram voluntariamente e apaixonadamente a obra do Senhor. Não tem como você fazer parte de uma comunidade cristã em que os líderes são extremamente devotos e dedicados à obra do Senhor e você não se dedicar a nada, você não se dispor a nada, porque é contagiante. E de certa forma essa comunidade sentia isso da parte não só de Pedro e de João, mas dos apóstolos. Nesse contexto, Lucas agora vai trazer características daquela comunidade cristã que certamente vão nos ajudar a refletir acerca de como nós temos vivido como igreja do Senhor na sua representação aqui no Presidente Médici. Versículo 32, eu enxergo que há principalmente nessa comunidade cristã uma unidade de pensamento e cooperação. E isso precisa existir na vida da igreja. O versículo diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A partir do capítulo 2 a gente vai percebendo que a comunidade de Jerusalém vai dando os seus primeiros passos. E a gente às vezes fica bem preso naquilo que nos diz o texto do versículo 42 até o 47. Aquilo realmente enche os nossos olhos e a gente quer ser daquele jeito. Só que a igreja, ao passo que vai dando esses passos, vai também dando os seus primeiros tropeções. A gente sabe que pouco depois desse momento aqui que nós acabamos de ler, nós temos o relato de Ananias e Safira no capítulo 5, mostrando que nem todos, no fim das contas, eram da mesma mente e do mesmo coração. Aqui a gente vai perceber pessoas que vendiam as suas propriedades e lançavam aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído
Ananias e Safira não fizeram totalmente isso. Não tinham um coração integralmente na obra do Senhor. Mas até aqui nós percebemos que era a mente e um coração. Esse é o objetivo de toda igreja, ou deve ser o objetivo de toda igreja. Unânimes, dificilmente nós seremos. Pontos de vista, na metodologia do nosso trabalho, na forma como nós enxergamos o mundo. E aí eu não estou falando simplesmente da nossa cosmovisão cristã, mas a forma como nós enxergamos determinados aspectos que nos rodeiam. A minha forma de visão econômica pode não ser a sua. Talvez a minha linha de pensamento político também não seja o seu. Tudo bem. Nós vamos ter divergências, nós não vamos ser unânimes em cada singular aspecto da vida. Mas nós precisamos, no que diz respeito ao reino de Deus, ter uma só mente e um só coração. E aquela comunidade caminhava do capítulo 2 até o capítulo 4 dessa forma harmoniosa, uma só mente e um só coração, principalmente pelo fato de que os apóstolos pregavam na dependência e na autoridade do Espírito de Deus. Um púlpito forte faz com que a igreja seja fortalecida a cada vez que a palavra é exposta, e que ela seja consciente dos seus direitos e deveres. Nós temos um direito fundamental e talvez o único que eu queira falar sobre ele hoje, que é a vida eterna. E esse direito não fomos nós que conquistamos, foi conquistado para nós. Mas são vários os deveres daquele que é filho de Deus. São várias as responsabilidades daquele que carrega o nome de cristão, não somente na sua camisa, mas no seu peito, na sua mente. São várias as necessidades dessa obra para que ela continue caminhando. E nós sabemos que Deus a fará independente da nossa presença nela ou não. Mas como será bom se nós estivermos engajados nessa obra. Nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade de fazer algo para aquele que nos criou, nos salvou e nos sustenta. A pregação fiel das Escrituras abre os olhos da comunidade para a importância de que ela tenha unidade, principalmente de pensamento. Na igreja não há espaço para partido. Essa palavra partido só deve ser utilizada na seguinte frase: um delicioso bolo foi partido na confraternização da Almasbrac. E eu espero que isso aconteça sábado. Não há espaço na igreja para grupo, a não ser que seja um grupo de louvor. Não há espaço na igreja para panela, a menos que isso se refira a um chá, que geralmente é feito ou era feito para uma jovem que estava prestes a se casar. Essas três palavras, infelizmente, ainda fazem parte de vários ambientes da nossa sociedade, mas elas não devem fazer parte do ambiente santo. Nós somos chamados a agir dentro dos mesmos critérios bíblicos, a pensar da mesma forma bíblica, a servir com o mesmo propósito de engrandecer o único que é digno de louvor e adoração. Como o da multidão dos que creram era uma a mente e o coração, e eles entendiam o que significava unidade de pensamento, de modo que, apesar de divergências, diferentes opiniões, o objetivo maior era preservado. Havia também entre eles cooperação. O ensinamento bíblico e a unidade de pensamento se refletia na ajuda aos que pouco possuíam e precisavam de assistência dos demais. É aquela questão: não adianta nós termos um discurso bonito se ele não se refletir na prática. Não adianta termos muito conhecimento e isso não se refletir em uma conduta exemplar. Nas palavras técnicas teológicas, não adianta sermos ortodoxos sem sermos ortopráticos. Ninguém considerava alguma coisa unicamente sua, ou seja, eles não eram movidos por egoísmo, um sentimento individualista de que se sua família está bem, é o que interessa.
Porque de fato isso não basta. Saber que minha família está bem, de fato não basta, porque eu não sou cristão individualmente, eu fui chamado para a coletividade. Quantas e quantas vezes você já escutou, saindo desse púlpito, as seguintes palavras: não dá para a gente ser cristão sozinho, não dá para a gente ser crente dentro de casa sem a comunhão dos santos, não dá para a gente viver como se ninguém mais existisse, como se a gente não tivesse irmãos, como se a gente não fosse do mesmo corpo. Quando eu me importo com o meu irmão, também me interessa saber se ele está bem. Também me interessa saber se ele está se alimentando bem, por exemplo. Se ele está conseguindo receber assistência médica adequada. Se ele está tendo dificuldades no transporte para ver a igreja. Às vezes são coisas pequenas, são coisas simples, mas fazem parte da assistência que nós precisamos dar uns aos outros. E entendam, meus irmãos, é importante que a gente saiba das demandas uns dos outros, não para que se comente a respeito, não para que se diga: olha como fulano numa época estava muito bem de vida e agora está necessitando da ajuda da igreja. Olha como fulano antes dava 2, 3 feiras no domingo à noite e agora é ele quem pega feiras. Não. A necessidade da ciência dessa questão, dessa demanda, é para que a gente possa cooperar, para que a gente possa compartilhar, como essa comunidade fazia. Em palavras bem simples, não me interessa o que está no seu contra-cheque, ou o que entra na sua conta bancária, me interessa se você está bem ou não. Porque você pode até ter o dinheiro para se sustentar, mas o seu coração pode não estar bem. Então você não tem necessidades financeiras, você tem necessidades emotivas. Você não tem necessidades financeiras, mas você tem necessidades psicológicas. Você tem algum tipo de assistência a ser prestada a você, mesmo que esteja com os seus celeiros cheios. Só que a nossa sociedade individualista também nos mostra que se está pingando os reais, eu não tenho problemas. Engana-se quem pensa dessa forma. Um belo dia desses, sentado à mesa com alguns colegas de trabalho, percebi que 70% de nós fazemos uso de medicação controlada. Para ansiedade, para depressão, para dormir, para acordar, para se manter acordado. Todo tipo de medicação. E quando eu falo medicação controlada, isso pode ser até uma vitamina, que se você não tomar, você não consegue trabalhar, porque você está cansado, você está desgastado, e você não tem mais nada na reserva do tanque. E todos os dias você dorme com 20%, acorda com 40% e vai dormir no outro dia com 10%, e assim vai passando até que chega uma amiguinha chamada síndrome de burnout. Você nem percebeu, mas ela chega. Aquela pessoa não está de cabeça baixa, aquela pessoa não está chorando, ela está trabalhando normalmente, mas ela está necessitada. Ela está comendo bem, ela está vestindo bem, mas ela precisa descansar, ela precisa parar, ela precisa diminuir o ritmo. E nem sempre depende só dela chegar ao resultado positivo. Ela precisa de ajuda, ela precisa de assistência. Mas quantos são os que chegam para ela e dizem assim: você está precisando de alguma coisa? A nossa vida hoje é tão individual que tanto faz se eu encontro com meu colega A ou se ele falta hoje. Ele é só mais um número, ele é só mais uma cadeira, ele é só mais um nome, que às vezes eu até me esqueço. Na nossa comunidade não pode ser dessa maneira. Eu sei que é muito ruim às vezes se expor sobre determinadas questões, mas se eu não tiver confiança de me expor aqui, para aqueles que são meus irmãos, para aqueles a quem eu gostaria de recorrer por assistência, e eu gostaria de também assistir quando possível, onde eu posso fazer isso?
se eu não tiver espaço para falar das questões de que tanto eu necessito com aqueles que compartilham da minha fé e deveriam compartilhar também das minhas dores, para depois compartilhar das minhas alegrias, o que eu estou fazendo? Assim como nós devemos fazer nas nossas casas, meus irmãos, a partir do momento que algo entrar por essas portas, ele não deveria mais ser dito assim, isso aqui é meu. Ele deveria ser dito, isso aqui é nosso. É nossa responsabilidade nos unirmos para adquirir os bens da igreja. Mas é nossa responsabilidade também nos unir para usufruir deles e conservá-los. E quando eu digo que tudo é nosso, é porque nós fomos chamados para em tudo estarmos juntos. Nos momentos que a igreja passa por dificuldades financeiras, é a gente que tem que se juntar para passar por cima dessas dificuldades. Óbvio, sempre pedindo a Deus que abra as portas, que nos ajude a também contribuir com mais condições, que mande mais pessoas até de fora para que possam contribuir conosco. Mas em primeira instância é nossa responsabilidade nos unir para isso. Você quer fazer parte de uma igreja que envia pessoas para o campo missionário? Precisamos de recursos. Você quer fazer parte de uma igreja que tem um excelente momento de cânticos? Para isso também é necessário recursos. Você quer fazer parte de uma igreja que expande a palavra de Deus através das suas mídias sociais, através da tecnologia? Isso também demanda recursos. E nem sempre esses recursos são financeiros. Às vezes eles são humanos. A junção desses dois realmente tem muito poder na vida da igreja, porque também não adianta ter dinheiro se não tiver mão para trabalhar. Não adianta ter dinheiro se não tem cabeças pensando e tendo estratégias e ideias para um melhor serviço do Senhor. Todos nós precisamos ter no coração a disponibilidade e a disposição para servir aos nossos irmãos com aquilo que nós possuímos. Uns vão possuir tempo. Alguma coisa precisa ser feita na igreja. Você chega para o pastor Rony e diz: pastor, eu tenho tempo, quarta-feira de tarde eu estou livre. Você vai ajudar bastante. Outros vão ter habilidades com crianças. Tenho certeza que a Menibrac, por mais pessoas que tenha hoje, sempre está precisando de novas mãos para ajudar. Ainda outros vão expor a palavra e vão estar servindo a comunidade e servindo ao Senhor com a exposição da palavra. Outros vão conservar o ambiente limpo e agradável. É maravilhoso quando você entra na sua casa e momentos antes, horas antes de sair, você tem deixado tudo varrido e tudo limpinho. Quando você volta está tudo cheiroso, tudo maravilhoso, tudo organizado. Você vai dormir tranquilo. Por que com a casa do Senhor seria diferente? Por que a minha limpinha é cheirosa e a casa do Senhor não vai ter a mesma conservação? Por que eu me preocupo em passar o pano na minha casa, mas o chão da igreja deixa para lá? Deve ter alguma pessoa que vai fazer isso. Sim, e essa pessoa vai servir ao Senhor e vai servir à igreja com o seu tempo e a sua habilidade de também fazer essa conservação. Outros vão possuir o recurso financeiro. Eles não vão ter muito tempo, eles não vão ter habilidade com criança, eles não vão querer limpar a igreja, eles também não sabem expor a palavra, mas eles vão chegar junto quando a gente precisar ter recursos para tudo isso. Todos podem ajudar e todos juntos servem e glorificam ao Senhor também no auxílio aos seus irmãos. Mas no versículo 33 a gente percebe que essa comunidade cristã experimenta a graça através da pregação das Escrituras, quando ele diz o seguinte: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Meus irmãos, não há quem impeça a pregação do Evangelho quando o Senhor comissiona os seus e os impulsiona a ir
aonde Ele determinar, para cumprir a missão que lhes é proposta. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Volte comigo só um pouquinho, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Porque essa expressão, testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, é extremamente importante. Versículo 1 do capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Isso causou problema para eles. Mas o que é que eles estão fazendo, caminhando no texto, 31 versículos depois? Eles, com grande poder, continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Falar da ressurreição do Senhor Jesus foi o motivo pelo qual eles foram levados diante do Sinédrio, mas também foi o motivo pelo qual eles e nós fomos atraídos irresistivelmente para quem crê em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Foi um dia que nós escutamos falar da morte e da ressurreição de Cristo. A morte que foi por mim, a morte que foi por você, e a ressurreição pela qual Ele venceu a morte. Se não fosse alguém pregando sobre essa morte, sobre essa ressurreição, eu não sabia nada a respeito de como se deu a minha salvação. Você também não saberia nada a respeito da sua salvação. E você não teria subsídios suficientes para glorificar aquele que fez isso por você. Por isso é necessário pregar, continuar pregando, com grande poder, na dependência do Espírito que nos leva a ser intrépidos apesar das perseguições. Pode quem quiser questionar, mas a gente precisa continuar fazendo, principalmente sabendo que grandiosa graça estava sobre eles, e a mesma grandiosa graça está sobre nós. Sem temer o que pode nos acontecer, nós que somos arautos do Rei, após orarmos pedindo a abertura de portas ao anúncio corajoso das Escrituras, devemos levar a cabo a missão que nos foi dada. E qual é a missão que nos foi dada? Levar o Evangelho a toda criatura. Toda. Onde os nossos pés alcançarem, onde o Senhor nos levar, devemos anunciar esse Evangelho. Nós precisamos nos deixar ser instrumentalizados pelo Senhor, para que muitos se lancem aos pés de Jesus, crendo que precisam de uma nova vida, e que o único caminho para essa nova vida é Ele. A graça capacita o mensageiro. A graça não somente capacita o mensageiro, mas também atrai o pecador. A graça é o meio pelo qual nós fomos salvos. Nós somos inteirados disso pelas Escrituras. Então a comunidade cristã experimenta essa graça quando as Escrituras são pregadas, na dependência e no poder do Espírito Divino. Isso também se reflete na maneira de viver. Fechando o texto dos versículos 34 e 35, eu também enxergo que a comunidade cristã tem generosidade. Veja comigo o versículo 34 que diz: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Graça é a fonte da generosidade cristã. Olha o que aqui diz o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, nos versículos 1, 2 e 9. Versículo 1 nos diz: agora, irmãos, queremos que vocês
tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Versículo 9: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Essa graça que nos faz ser generosos, porque generosa foi a atitude do Senhor para conosco. Nenhum necessitado havia entre eles, é o que diz o versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles. Ele não está dizendo que não havia pessoas que podiam ser pobres, mas está dizendo que não havia pessoas necessitadas, no sentido de dizer o seguinte: não havia ninguém que chegasse à miserabilidade, porque aos pobres estava sendo dada a devida assistência, porque aqueles que tinham um pouco mais de condição vendiam suas propriedades e repartiam com eles. Sendo assim, não havia ninguém que tivesse essa necessidade, ou seja, que padecesse necessidades, porque as necessidades, segundo a graça de Deus, que gera generosidade, elas eram supridas. A antiga promessa de bênção pactual, quando Israel obedecesse aos mandamentos de Deus e cuidasse dos pobres, está sendo cumprida na generosidade espontânea dos seguidores de Jesus. Olha o que diz Deuteronômio 15, versículo 4: assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente. Veja só que não quer dizer que na nossa terra hoje só existam pessoas abastadas. Não quer dizer que nessas 4 paredes aqui só existam pessoas ricas e que não tem nenhum tipo de dificuldade quanto às suas finanças. Quer dizer que se nós exercermos essa nossa generosidade, que é fruto da graça de Deus em nós, não vai haver pessoas necessitadas no nosso meio. Quer dizer que se nós nos unirmos para a assistência dos nossos irmãos, essas dificuldades serão totalmente diminuídas e não serão motivo para que irmãos nossos não venham ao culto, porque não tem dinheiro para a condução, e não serão motivo para que alguém falte no domingo pela manhã porque não tomou café, e não serão motivo para que alguém chegue até a igreja murmurando porque deixou alguém em casa trabalhando para tentar conseguir o sustento do dia seguinte ou mesmo do próprio dia. Nós temos condição de ser uma igreja não rica em dinheiro, mas rica da graça do Senhor. A partir do momento que nós entendermos a palavra, conhecermos essa graça e colocarmos em prática o que essa graça gera em nós. Eles distribuíam segundo a necessidade de cada um. Uma vez que os cristãos eram um só coração, isso ele falou lá no versículo 32, eles estavam sempre alertas às necessidades da igreja. Por isso, auxiliavam a comunidade ao entregarem aos apóstolos o dinheiro obtido com a venda das suas propriedades. Essa contribuição era proporcional às necessidades reais. Era de acordo com a necessidade de cada um. Isso quer dizer o seguinte: era analisada a situação de cada um para saber o que era necessário para que eles deixassem de ter determinadas necessidades. Interessante que fazer isso gasta tempo, e talvez seja uma das coisas que a gente mais diz que não tem, mas é o que a gente mais precisa ter. Na obra do Senhor, se a gente não tiver tempo, a gente pode perder vidas. Às vezes é o tempo de uma pessoa que diz assim: estou precisando conversar com você, e você diz: não, hoje não, eu só vou ter tempo quinta-feira. Quinta-feira essa pessoa pode não estar mais.
E não é não estar mais disponível para a conversa, é não estar mais entre nós. Eu já vi isso acontecer. Talvez você já viu isso acontecer. E não tem volta. Eu não estou dizendo que a conversa e o tempo dedicado salvariam a vida da pessoa. Mas a culpa de não ter dedicado o tempo vai ser carregada por um longo caminho. Porque às vezes a gente diz que não tem tempo porque não quer se dedicar. Às vezes a gente diz que não tem tempo porque a gente não quer se envolver naquela situação. Às vezes a gente diz que não tem tempo porque simplesmente não se interessa. Porque não é comigo, não me importo. Só que eu espero que esse texto mostre a cada um de nós que pode não ser comigo na minha pele, mas é comigo porque é o meu povo. É comigo porque é o corpo que eu faço parte. É comigo porque é com o meu irmão. E eu preciso ter esse sentimento. A gente não tem esse sentimento com relação à família? Por mais brigado que você seja com algum membro da família, alguém fale qualquer coisa, você voa em cima. E com razão. É sangue do seu sangue. Mas pensemos que na família de Cristo, o sangue que foi vertido por um irmão também foi o mesmo sangue vertido por você. Então nós somos sangue também do mesmo sangue. O sangue de Cristo lavou a cada um de nós. Esse é o sentido de sermos família dele. Mesmo sangue que lavou os seus pecados, lavou os meus pecados e nos purificou da injustiça. Eles colocavam essas contribuições aos pés dos apóstolos. Eu acho tão interessante isso, porque há uma discussão totalmente desnecessária nos nossos dias, e já vem se arrastando há vários anos, com relação a se eu devo dar dízimo ou não, se faz parte do Novo Testamento ou não, se tem que ser 10%, se tem que ser 15%, se eu posso dar qualquer coisa, se eu posso dar uma oferta valendo o dízimo. Enfim, né? Eu só lanço aqui uma reflexão bem prática para nós. Eu sou funcionário público, eu devolvo 14% todos os meses do meu salário para a Previdência estadual. É muita coisa, né? Uma vez por ano nós devolvemos ao Tesouro, chamado muito carinhosamente como leão, não o que ruge, mas o que devora, 27,5% dos nossos vencimentos no exercício anterior. Qual a dificuldade de dar 10% do nosso salário para a obra do Senhor? Eu não vejo. Por que tanta agonia? Por que tanto besourinho assim no bolso da gente, né? A gente foi convertido ao Senhor, com todos os aspectos da nossa vida. Isso inclui o órgão mais sensível, o bolso. Porque é com ele que muitas vezes, não todas, mas é com ele que muitas vezes nós vamos poder exercer essa generosidade. Às vezes com R$1, completando a passagem de alguém. Às vezes com R$10, comprando um bolinho de folhetos para ajudar no evangelismo. Às vezes com R$30, comprando um livro e ofertando a um pobre seminarista que precisa construir sua biblioteca. Às vezes gastando R$70, R$80, comprando uma camisa e dando a um missionário, para que ele possa dignamente pregar na sua comunidade no próximo domingo à noite. Enfim, são variados os valores, só que a gente precisa ter mais liberalidade. A gente não foi chamado para ficar preso a isso. Com quanto é que a gente vai voltar para o Senhor? O corpo vai ficar aqui. Vai ser comido pelas traças, pelos bichos. Pouco tempo depois da nossa sepultura, vão sobrar ossos. E o espírito que volta a Deus que o deu? Volta como? Com saquinhos de dinheiro? Com os bens que nós mais nos apegamos, anexados? Onde? Não tem. Tudo que a gente puder conseguir nessa terra,
que não servir para que o nome de Deus seja glorificado, não vale de absolutamente nada. Se o sapato que eu comprei e que eu estou utilizando não for para ser gasto solado até a última fileirazinha de borracha, para que o nome de Deus seja proclamado, que ele se desfaça na próxima vez que eu for utilizar. Se essa camisa que a gente está utilizando não for para suar pregando o evangelho no sol quente, valeu nada. Se os recursos que chegam na nossa mão também não forem utilizados para que a palavra seja pregada com vida, com poder, na dependência do Espírito Santo, por que a gente pede tanto a Deus que nos promova, que aumente nosso salário? Se não for para que a gente tenha mais condições de investir no reino, certamente Ele não fará. Porque dinheiro demais só vai fazer com que a gente olhe para o próprio umbigo e diga: como eu sou habilidoso, como eu sou suficiente. E a gente esquece facilmente de Deus. O ato de contribuição desses irmãos, como deve ser o nosso, é voluntário. Eu tenho certeza que você nunca entrou nessa igreja e espero que nunca entre para escutar assim: você tem que doar aos pés desse altar para que você possa ser abençoado e para que você possa enricar. Não. Ninguém aqui barganha com as bênçãos do Senhor. E de Deus não se zomba. Nós sabemos que tudo que chega às nossas mãos é o que está reservado para nós. Se pouco ou muito na visão dos homens, não importa. Se veio pelas mãos do Senhor, é extremamente abençoado e vai ser frutífero na nossa vida. É um ato voluntário, porque é um ato de um coração que foi alcançado pela graça. Eu sei que é importante e eu quero fazer isso. Eu quero ser participante. Não para que depois na plaquinha de inauguração de determinada congregação ou de determinado evento esteja lá meu nome. Meu nome já está no livro da vida. Isso é o que importa. Não é um ato de obrigação, meu irmão. Não se sinta obrigado a ofertar na casa do Senhor. Se sinta privilegiado em poder ser só uma pedrinha dessa construção enorme chamada Reino de Deus. Paulo explica bem aos irmãos de Corinto como deve ser essa contribuição, quando ele diz no versículo 7 do capítulo 9 da segunda carta: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada vez que você pegar o envelope amarelo, faça isso com alegria. Cada vez que você pegar o envelope verde, faça isso também com alegria. Cada vez que você pegar aquele envelopezinho branco que tem a oferta missionária, faça isso com muita alegria. Cada vez que você ligar o seu smartphone, acessar os seus dados móveis ou uma rede Wi-Fi, acessar o aplicativo do seu banco, ler o QR Code ou colocar a inscrição do CNPJ da igreja para fazer o seu Pix, também faça isso com alegria. Não importa o meio que você vai fazer isso, contanto que o seu coração esteja alegre e consciente de que você só está podendo fazer isso porque mais um dia a graça do Senhor foi derramada sobre sua vida. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos uma comunidade cristã na qual os membros apresentam unidade de pensamento. Pensemos em conformidade com a palavra. Também que a gente possa expressar cooperação. Vamos voltar ao aprendizado das crianças. Elas nos ajudam em muita coisa. Eu me lembro quando eu era criança, eu escutava uma cançãozinha que dizia: eu preciso de você e você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim, até que Ele venha. Nós precisamos uns dos outros e todos de Cristo. Que sejamos também uma comunidade que experimenta graça a partir da pregação das Escrituras e que isso se reflita na maneira como a gente vive. Não uma igreja obesa de conhecimento teológico,
mas uma igreja que compartilha esse conhecimento através da maneira que vive, influenciando a sociedade na qual está inserida, fazendo a diferença dentro dela. Por fim, que nós sejamos generosos e que a nossa conduta dentro e fora dessas quatro paredes ratifique a crença dentro de nós de que de fato nós somos filhos de Deus e que nós vivemos para a sua honra e louvor. Amém?